Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos juntos mais uma vez para o estudo do livro Falando com os Espíritos, de Américo Sucena. Hoje estamos no nosso 14º encontro e hoje nós vamos falar aqui dos cuidados a serem tomados. Sucena nos passa aqui algumas coisas, alguns detalhes, que deveremos prestar atenção. Também não vai ser um podcast muito grande hoje também, esse nosso 14º encontro, mas é importante. Eu quero deixar já um aviso para vocês que muitos podem ter adquirido o livro e vão ver que eu vou pular a parte aonde ele fala sobre os sinais, que seria o capítulo logo a seguir a esses cuidados que a gente tem que tomar. Só que não tem como eu narrar um sinal, não tem como narrar os tipos de sinais. Então somente quem tem o livro em mãos que vai ver essa parte sobre os sinais que os espíritos às vezes fazem para se comunicar com o esclarecedor, Mas vamos lá então ao nosso 14º encontro, onde falaremos dos cuidados a serem tomados. Primeiro, falta de objetividade. Quando se fala muito e não se presta atenção no que o espírito fala, há uma forte tendência do esclarecedor não resolver o problema e sim complicá-lo. Quase sempre a porta psicológica para se entrar na conversa do espírito é dita na história que o espírito conta. Quando ele não quer contar nada, então pergunte e somente depois disso inicie com as suas propostas. Claro, Sucena foi muito clara aqui em dar essa dica pra gente, porque tem pessoas que ficam falando, já entra no assunto querendo saber o que o espírito quer, o que houve, calma. Gente, ouve primeiro para depois começar a falar. Tenha subsídios nas suas mãos para depois argumentar com ele, passar informações exatas para ele, ok? Isso é normal acontecer. Tem pessoas, principalmente os médiuns mais novos, naquela ânsia de querer ajudar, fala antes de saber de fato o que o espírito precisa. É importante lembrar. Eu sempre brinco com isso, é uma brincadeira, mas é muito importante lembrar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. É sinal de que precisamos escutar mais e falar menos. E quando falar acertado. Ok? Não prestar atenção no que o espírito fala. Isso é uma outra dica que ele está dando. O inicial. Prestar atenção no que o espírito fala pode parecer fácil, mas não é. Quando não se tem muita experiência, é comum prestar atenção no próprio raciocínio. Isso pode tirar a atenção do esclarecedor da história do espírito. Outra dica que ele está dando. Com a experiência, o esclarecedor descobre que usar a história do espírito é mais fácil e melhor para conduzir o raciocínio. Outra dica: dar passe no espírito durante o esclarecimento. Uma das coisas que atrapalha bastante é o esclarecedor ficar dando passe o tempo todo no comunicante. Entendemos que essa tarefa é dos espíritos. Devemos nos preocupar com a organização das ideias para evitar perder o fio da meada.
Somente quando ocorrer uma situação muito difícil é que podemos nos colocar como doadores fluídicos, mas na maioria das vezes isto é feito naturalmente pelos mentores que ali estão nos auxiliando. E lembre-se, diz ele, que qualquer pessoa pode doar fluidos sem necessariamente impor as suas mãos. Ok? Perda do fio da meada. Pode acontecer de dar um branco. Neste caso, comece de novo a conversa com um assunto que é pertinente. Volume de voz do médium. Cabe ao médium falante regular o volume da voz durante a sua comunicação. O senhor do controle, agora eu que estou dizendo, não é o Sucena. O controle da situação é do médium. É ele que controla. Um médium bem instruído, um médium bem preparado, um médium que estudou, ele sabe que quem está sempre no controle é ele. Então, quem controla essa tonalidade, quem vai lá no volume e controla o volume, quem controla o dial, é coisa parecida, né? Terminologias que eu estou usando aqui, é o médium. Não tem que estar gritando, não tem que estar berrando, não tem que estar falando em línguas que ninguém conhece, nem tampouco ele. É ele que controla isso. O espírito se comunica com o médium falante através do pensamento. E quando ele lê, ele sente o nosso pensamento. Através desta comunicação fluídica, ele sabe qual é a nossa língua, ele sabe aonde está, em que país ele está e, portanto, ele fala a nossa língua. Se o médium não domina outra língua, isso é um assunto que nós vamos falar até mais tarde, depois. Não adianta vir com essa historinha de que falou inglês, falou em alemão, falou em francês, que não é bem por aí que a banda toca, não. E para encerrar, os chavões. Chavão é toda a frase repetida continuamente no esclarecimento independente do problema que o espírito apresenta. Deve ser evitado, embora algumas vezes até possamos usá-lo. Alguns exemplos. Você precisa pedir perdão dos seus pecados. Você precisa se acalmar. Pense em Deus. Jesus te ama. Esses são alguns dos chavões que são bastante usados. No caso do primeiro exemplo, podemos dar a ideia de que, mandando pedir perdão, o espírito estará salvo. Ele pode achar que está salvo. E isso é falso. Pois, como relata a resposta da questão 999 do Livro dos Espíritos, o arrependimento ocorre para a melhoria, mas há a necessidade da reparação. É interessante lembrar que todos nós temos imperfeições, mas as leis de Deus se encarregam de nos permitir oportunidades de refazer o passado. Fica aí esta grande dica, hein? Ok? Figuras de linguagem, dando o segmento, muito comum ao uso da palavra doutrinária, as figuras de linguagem, mas em atendimento ao espírito, às vezes até com pouco entendimento da própria situação, esse recurso dificulta o esclarecimento. Relacionamos aqui algumas figuras que devem ser evitadas. Vou repetir: devem ser evitadas. Ninguém falou aqui para não se dizer. Há momentos em que de repente poderemos até estar usando,
mas devem ser evitados. Evite orar ao Senhor da vida. Não é melhor dizer orar a Jesus? Segundo, dar um salto na espiritualidade. Que tal usar o termo progredir? Refazer caminhos tortuosos. Que tal falar, vamos reparar os nossos enganos? Iluminar nosso caminho. Que tal dizer para estudar e aprender? Renovar o coração. Que tal melhorar os relacionamentos? Ok, então chegamos ao final do estudo de hoje, na nossa 14ª etapa. Espero que vocês tenham compreendido. Se não compreenderam, escrevam lá para o nosso e-mail estudandokardec@gmail.com e teremos a grata satisfação de estar trocando informações com vocês, respondendo aos seus questionamentos, suas perguntas. E não se esqueçam, né? Vão lá na nossa página do YouTube, façam lá o seu cadastrozinho lá, né? Dá seu like, dê a sua opinião, faça a sua crítica e não se esqueçam, Espiritismo sem estudo, Espiritismo sem qualidade. Deus no seu coração, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, meus queridos.